Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o ataque do 6 de janeiro ao Capitólio lá nos Estados Unidos. Vocês lembram desse caso, né? A gente acompanhou aqui, inclusive, no Cápsula lá em 2020, né, 2021, quando muitos manifestantes que foram chamados para o Trump para um comício acabaram decidindo fazer uma invasão do Capitólio e assustaram todo mundo e coisa e tal. E isso foi usado como uma maneira de dizer que o Trump estava tentando uma insurreição. Tentaram um processo em vários estados lá nos Estados Unidos para dizer que ele estava fazendo um golpe. Literalmente, o processo de insurreição nos Estados Unidos era o processo do golpe. Só que, felizmente, para o Trump, o processo americano, a justiça americana, ela é muito mais bem servida, é muito mais adequada do que a justiça brasileira. Então, o Trump não sofreu esse ataque covarde da esquerda para tentar inabilitar ele para próximas eleições, né? E agora, a gente fica sabendo que tem um monte de coisa estranha nesse ataque do 6 de janeiro. E é lógico que a pergunta que imediatamente surge é: será que no 8 de janeiro também foi alguma coisa similar? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Cagada Coletiva no Banco Master e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, o 6 de janeiro era o dia em que o Congresso iria apontar o presidente eleito, né? E estava tudo certo, o Biden tinha ganho a eleição, não tinha muito o que escolher. Houve uma pressão de alguns estados para que os eleitores fossem substituídos. Entenda, lá nos Estados Unidos, o eleitor não é a pessoa que vota, né? O eleitor, você vota, você escolhe os eleitores do seu estado que vão votar no presidente, né? Então, cada estado americano tem um determinado número de eleitores que são eleitos pelas pessoas, né? Então, essa é a situação lá. E aí havia a pressão para que esses eleitores renegassem ou não votassem no Biden, ou que o Mike Pence, que na época era o vice-presidente do Trump, né? E lembra, lá nos Estados Unidos, o vice-presidente do Senado, o vice-presidente da República é o presidente do Senado, né? Então ele poderia, teoricamente, recusar a lista de eleitores e coisa e tal. Havia toda uma aposta nisso, embora eu, nos meus vídeos, tenha deixado claro que eu achava extremamente improvável que isso acontecesse, muito pouco provável mesmo. Mas aí o Trump convocou uma grande manifestação para tentar pressionar os deputados, né? A manifestação foi tranquila, foi pacífica. O Trump acabou e foi embora. E aí, depois que o Trump foi embora, a multidão teria entrado no Capitólio e teria feito barbaridades, né? Na verdade, se você olhar a destruição no Capitólio, foi muito menor do que, por exemplo, no ataque do 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Eles entraram em algumas salas e coisa e tal, mas não teve muita disputa. E no momento que a polícia chegou, foi todo mundo embora. Nesse ponto foi igual aqui o Brasil, né? O que a gente sabe agora, o que saiu, o que apareceu agora na investigação é justamente que o FBI teria colocado quase 300 agentes, 274 agentes, misturados na multidão. Então tinham quase 300 agentes do FBI no meio da multidão ali. Olha que coisa curiosa, né? Imagina se a gente fica sabendo que no 8 de janeiro tinham 300 policiais federais disfarçados no meio da multidão, provocando ou talvez incentivando as pessoas a quebrarem as coisas. A gente não sabe ainda o que esses policiais estavam fazendo.